Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos começar aí uma série de vídeos que traz aí o tema do material que a gente está utilizando em sala de aula. E nesse primeiro momento, então, vou trazer aí o módulo que fala sobre a orientação e a localização. E eu vou dividir ele em partes, então vai ser comum vocês observarem aqui, ó, no início, a parte, né, do vídeo que a gente vai estar trabalhando. Então, vamos lá para a gente poder aprofundar um pouquinho mais aí daquilo que a gente está estudando. Nós iniciamos esse módulo com essas imagens iniciais e aí as observações, né, com relação às pessoas caminhando numa mata, um navio petroleiro, né, em alto mar, a questão de uma aeronave em voo e aí a vista de uma foto aérea de uma cidade. E observando essas imagens, a gente pode, né, fazer perguntas como que as pessoas podem se orientar para saber se elas estão indo para a direção correta e várias respostas podem surgir através dessa pergunta. Entre elas, a gente pode dizer que dependendo da situação, né, por exemplo, na questão aqui da mata fechada, a gente pode usar uma bússola, a gente pode usar um mapa, aqui a gente pode usar um GPS, aqui nós também podemos usar GPS, né? Ou podemos ainda fazer a observação do Sol, o deslocamento, aquele movimento aparente do Sol, né? Que ali também já nos dá uma certa orientação para onde a gente tem que ir, e assim por diante. Aí, dando continuidade, nós entramos nesse tema, né? Recursos para orientar-se aí, ó, no ambiente. Então, nós temos essa imagem mostra um mapa, né, e o uso de uma bússola. Então, o ser humano sempre buscou referências para poder se localizar, para poder se orientar, né, naquele ambiente em que ele se encontra. Então, pensando nisso, vamos pensar aí, ó, no recurso que você ou seus pais, né, utilizam para fazer o deslocamento da casa de vocês até a escola. E aí eu pergunto para vocês: existe algum ponto de referência ao longo desse trajeto que o pai de vocês faz, a mãe de vocês fazem, né? Ou a parte ainda, vocês observam alguma coisa? Então, assim, se vocês utilizam algum elemento dentro deste percurso, né? Nós podemos, como, por exemplo, como assim, professora, mas como elementos? Casas, prédios, construções arquitetônicas, placas de sinalização, alguma árvore característica, né? Nós podemos, isso tudo serve então como pontos de referência. Isso nos ajuda a chegar de um determinado local sem a gente se perder. Então, quando o ambiente ele é desconhecido, tá? Nós podemos usar recursos para poder nos localizarmos. Então, existe aí recursos como esses que a gente está trabalhando neste primeiro momento: bússola, mapa, GPS, orientação pelas estrelas, pelo sol, né? E assim por diante. E aí, dando continuidade, olha lá, o material de vocês traz uma imagem de um GPS, né, dentro de um computador. Lembrando que esse equipamento aqui, ó, ele funciona graças aí aos satélites, né, que estão aí no lado da atmosfera, né, rodeando a Terra, e eles fazem, então, conseguem captar a localização do equipamento e assim fica mais fácil. Então, o GPS, né, que é esse equipamento aqui, na verdade, ele é uma sigla, né, de um termo em inglês, que no português a gente pode dizer o seguinte: é um sistema de posicionamento global. E ele, então, na verdade, ele é utilizado, né, e captado por esses satélites que orbitam aí a Terra, para que a gente possa então detectar a posição de um objeto. Então, o celular hoje em dia, praticamente todos têm esse sistema, então fica fácil, né, de você se localizar, mandar a sua localização e assim por diante, né? E aí nós também trabalhamos essa imagem no material de vocês, que aí a gente sai de um ambiente que tem recursos tecnológicos para um ambiente que não tem recursos tecnológicos. Por exemplo, esses meninos indígenas navegando em rio em Papua Nova Guiné, eles não têm, né, os recursos que a gente tem numa cidade, num centro urbano. Então vamos pensar como que esses povos, essas pessoas que vivem em lugar mais afastado, né, em lugares remotos, como que eles vão se movimentar, de sair de um lugar para o outro? O que eles usam como ponto de referência? Então, neste caso, onde a gente não tem certos recursos, o
recursos tecnológicos, a gente pode usar a localização e a localização e a orientação vai depender, então, da cultura, né, daquilo que eles vão aprendendo desde pequeno, das características que o ambiente apresenta para eles, né, e dos recursos tecnológicos que são disponíveis num determinado local. Aqui, então, a gente percebe que recurso tecnológico, ninguém está vendo um menino usando um celular, né, um aparelho que mostra a localização. Então, eles podem se localizar através, né, do sol, para saber a direção, se eles estão indo para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Se for um passeio à noite, eles podem olhar as estrelas e assim por diante. Então, é importante lembrar que há milhares de anos, né, há muito tempo atrás, as pessoas, né, os seres humanos, elas aprenderam a se localizar, né, naquele ambiente em que elas vivem, por meio da observação e do movimento dos astros. E aí a gente fala as estrelas, o sol, a lua e assim por diante, né? Então, vou ficando por aqui neste primeiro momento e daqui a pouco, então, a gente volta com uma segunda parte para completar esse material, beleza? Tchau, tchau! Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar então o nosso módulo, tá? Que ainda está falando sobre a orientação e a localização. Estamos na parte 2, né, dentro da nossa disciplina de ciências, e nós vamos aprofundar agora esse tópico aqui, ó, chamado rotação da Terra e as direções cardeais. Então vamos trabalhar aí um pouquinho essa imagem, né? Então quando a gente fala de rotação da Terra e as direções cardeais, a gente tem que levar em consideração que a Terra, ela demora aproximadamente 24 horas, então, né, para dar uma volta completa ao redor do seu eixo. Este movimento nós chamamos de rotação e graças a ele nós vamos ter assim um período do dia e um período da noite, tá? Então, esse movimento leva em torno de 24 horas. Eu vou ter, olhando a imagem aqui, ó, os raios do Sol, né? Aonde vão projetar aqui deste lado vai ser o meu momento da Terra, que nós vamos estar durante o dia. O outro lado que não recebe, então, a luz do Sol vai estar no seu período da noite. E essas setas aqui em cima mostram aqui, ó, que a Terra ela faz este movimento ao redor do seu eixo. Então, eu tenho o quê? O movimento de rotação, né? Então, como o formato da Terra ele é esférico, quando uma face, ou seja, né, essa face ela é iluminada pelo Sol, essa outra face aqui ela não é iluminada pelo Sol. E assim, né, no lado do planeta que está recebendo a luz, a gente diz que nós estamos no dia, e a outra parte que não está recebendo, né, nós falamos que ela está no período da noite. E esse período, né, ele tem um período aproximado, né, de 12 horas durante o dia, 12 horas durante a noite. É claro que no verão os dias serão mais longos e as noites serão mais curtas, e no inverno é o contrário, nós vamos ter então dias curtos e noites mais longas, né? Aí, dando continuidade, nós trabalhamos esse tópico aqui, ó, você já estudou. Então, olha lá, ó, o movimento aparente do Sol, né? Você aprendeu isso, né? Que todos os dias o Sol então surge do leste, naquele lado que a gente chama de nascente, cruza todo o céu, né? Em forma aí de um arco e põe-se no lado oeste, que é o poente. Então, nós temos, né, usando as mãos, se eu aponto para o Sol no período da manhã, com a mão direita eu tenho o leste, do outro lado, então, daí do outro, ó, de um lado a gente tem o leste, do outro lado a gente tem o oeste, e aí ao longo do dia temos a impressão de que o Sol, né, se move pelo céu. Mas a gente sabe que esse movimento é aparente, pois quem está girando, quem está se movimentando na verdade, é a Terra. É ela que gira em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão. Então, isso nos faz termos aqui, ó, um momento que o Sol nasce no leste e o momento em que o Sol se põe no oeste. Então, à medida que a Terra gira, podemos ver o Sol em diferentes regiões do céu, certo? E por esse movimento de rotação, então, nós temos as direções leste e oeste, né? Vamos lá, então, dando continuidade. Olha mais uma imagem aí do material de vocês. Nós temos aqui, ó, o Sol, o lado iluminado, leste,
O lado que fica escuro, né, oeste. Essa setinha é o movimento de rotação. E aí, com isso, nós temos leste de um lado, oeste do outro, norte na frente e sul atrás. Então, a partir das direções leste-oeste, que é o lado que o Sol nasce e o lado que o Sol se põe, é possível definir, então, as direções norte-sul. Norte na frente, sul ficando atrás da gente. Essas 4 direções são utilizadas para que a gente possa, então, descrever a nossa localização, né, quando nós estamos em um ponto, e nós chamamos isso de direções cardeais. Então, o norte e o sul apontam para a direção dos polos terrestres, olha lá, ó, o norte, polo norte da Terra, e sul, polo sul da Terra. O leste e o oeste vão apontar, então, para o lado que nasce, que é o leste, e o lado que se põe, que é o oeste, né, respectivamente. E aí nós falamos de peão agora há pouco, né? E aí tem uma imagem de vários peões aqui, ó, tá? Esse peão aqui é um dos mais tradicionais, né? Que nós casualmente conseguimos ter um na sala, né, para mostrar. E todo peão tem um eixo, né? Essa estrutura aqui, ó, que corta aqui o meio. Esse eixo aqui, ó, faz com que o peão, então, ele possa rodar, né, através do seu equilíbrio. Então, além da rotação, o peão executa outros movimentos à medida que se move e desacelera até que pare. Então, quando a gente gira um peão, ele vai ficar rodando, rodando, rodando bem em pezinho. Quando ele começa a perder movimento, além de rodar, né, em pezinho, ele vai começar a vir para um lado, vir para o outro, vir para um lado, vir para o outro, e de repente ele, puf, ele cai, né? Então tem isso também. Então aqui eu vou ficar nesse vídeo, porque daí nós vamos dar continuidade daqui a pouco para a nossa terceira parte, ok? Até daqui a pouco. Olá pessoal do 4º ano, tudo bem? Vamos então para a nossa última parte deste módulo de vocês, cujo tema é orientação e localização. Nós estamos na disciplina de ciência e nós estávamos vendo aí a questão do movimento de rotação, né? A questão dos pontos cardeais. Nós vimos no decorrer aí deste capítulo a questão dos pontos de referência e assim por diante. Na imagem aqui de vocês aparecem então, olha lá, ó, um mapa mundi, né? Esse mapa mundi está destacado essa linha vermelha. Essa linha vermelha então é a linha do Equador, é a linha que vai dividir aqui o hemisfério norte, né? E o hemisfério sul. Então é uma linha imaginária que divide o globo terrestre em 2 hemisférios, né? Aonde nós temos, recapitulando, norte e sul. Nas áreas próximas, então, a esta linha do Equador, a velocidade de rotação da Terra é maior do que o restante do planeta. Então, se a gente observar que a Terra faz o seu movimento de rotação, quem estiver próximo à linha do Equador, a velocidade da rotação vai ser maior do que as pessoas que estiverem próximo à região de polos, né? E aí, dando continuidade, vamos ver aí uma curiosidade a respeito dessa característica, tá? O centro de lançamento aí, ó, de Alcântara, lá na região do Maranhão, ela localiza-se, ó, próximo, ela está aqui, ó, né, próximo à linha do Equador. Por isso é o melhor lugar, né, que a gente tem aqui no Brasil para lançamento de foguetes para colocar satélites em órbita, né, na órbita da Terra. Então a gente utiliza isso aqui. Já que ele tem uma maior velocidade de rotação, né, um foguete que é lançado nessa região, ela vai aproveitar essa velocidade de rotação que a Terra tem. E aí podemos dizer então que ele vai ganhar um impulso, né, um pouquinho extra, né, e parte, né, com uma velocidade maior. E aí com isso tem alguns benefícios, como a questão de economia de 30% de combustível de lançamento. E a gente sabe, né, que um lançamento de um projeto espacial não é muito barato, então quanto mais a gente conseguir reduzir os gastos, melhor. Então foi aqui que nós fechamos a parte da teoria do material de vocês. Lembrem-se sempre de rever também a parte dos exercícios, que é aquilo que eu falo em sala, exercício feito e corrigido em sala, pode cair na prova de vocês, ok? Aguardo vocês então aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!